Então, pessoal, vamos dar continuidade aí para a nossa disciplina. Hoje nós vamos realmente iniciar na nossa ementa aí, na disciplina de estrutura de dados 2. Então, só resumindo aqui, lembra que na estrutura de dados 1, vocês viram mais foi como armazenar os dados. E na estrutura de dados 2, agora nós vamos trabalhar a forma de como trabalhar os dados. Então, nós vamos tentar fazer dessa maneira. O primeiro tópico que a gente vai ver, ele é uma característica que a gente tem aí, que é o tópico da ordenação. Essa é a primeira parte que nós vamos estar trabalhando na nossa disciplina de ordenação. E quando a gente fala em ordenação, isso aqui é basicamente o mesmo nome para que a gente pensar em organização dos nossos dados. Imagina aqui comigo, eu acho que vocês não chegaram a trabalhar muito, mas antigamente, quando a gente queria ligar para uma pessoa, se a gente não soubesse o telefone de cor, existia um negócio chamado lista telefônica. Quem aqui é dessa época? Era um catálogo desse tamanho aqui. E aí, para você procurar o nome de uma pessoa, o que acontecia? Esse catálogo, ele tinha algumas formas de organização. Então, tinha nas primeiras páginas lá, todo mundo era ordenado por nome. Então, tinha lá o primeiro nome, lá as pessoas que começavam com A, depois as pessoas que começavam com B e assim por diante. Existia uma outra parte que era ordenado por endereço. Então, as ruas que começavam lá com A, depois as ruas que começavam com B e assim por diante. Por quê? Por causa da quantidade de volume de dados que tinham, que é a quantidade de pessoas que tem numa cidade com telefone, você tinha de fazer alguma forma de organizar esses dados para que uma hora que uma pessoa fosse pesquisar eles, ela conseguisse pesquisar de maneira mais otimizada. Hoje em dia, a gente não trabalha tanto com catálogo, mas todo mundo aqui deve utilizar alguns aplicativos, como por exemplo o iFood, vocês devem já ter utilizado. Existem, dentro do iFood lá, quando você pesquisa lá para algum restaurante, não existe algumas opções lá, por exemplo, você pode ordenar pela distância que está mais perto da sua casa, pela avaliação que aquele restaurante teve. Então, o princípio de ordenar os dados por algum critério, ele está intrinsecamente ligado à computação. E que é um outro exemplo mais claro de ordenação que a gente tem. Quando eu abro aqui a chamada para vocês do Virtual IF, o nome de vocês está ordenado em ordem alfabética. Quando vocês pesquisam alguma coisa no Google, esses resultados eles estão ordenados de acordo com a quantidade de cliques que as outras pessoas determinaram naquelas páginas. Então, os resultados que recebem mais cliques, ou os que estão mais bem otimizados, eles vêm primeiro, que geralmente são os resultados que estão mais diretamente relacionados com o conteúdo que vocês estão pesquisando. Então, a ordenação ele é um problema que ele é um problema chave dentro da computação. É essencial que a gente estude a ordenação bastante a fundo, porque ele é um problema muito utilizado. E aí, como ele é um problema que ele é bastante comum, que ele é bastante recorrente, a gente entra numa característica que a gente tem da computação, que é, se é um problema comum, vão surgir várias soluções diferentes. Então, na ordenação não é diferente. A gente possui vários algoritmos de ordenação existentes. E alguns vão funcionar de uma maneira e outros vão funcionar de outra maneira. E como que eu vou saber qual que eu vou utilizar? Justamente pela maneira que eles têm e pelo problema que vocês vão ter, cada um vai conseguir se encaixar de forma melhor naquele problema. Então a gente vai estudar alguns algoritmos de ordenação, entender como que eles funcionam, para que aí a gente consiga depois analisar e talvez se vocês tiverem algum problema, algum dia resolvendo algum problema de computação, vocês possam, a partir dessa análise, conseguir encontrar o melhor algoritmo de ordenação para essa análise. Então, quando a gente vai ver aqui os algoritmos de ordenação, além de a gente ver a metodologia utilizada, a gente vai ver a implementação, e aí a gente também vai analisar a complexidade desse algoritmo, para que a gente consiga determinar, dentre os algoritmos existentes, qual que vai possuir um menor grau de execução a partir da análise da complexidade. Ok? O problema da ordenação, acho que eu não preciso nem citar para vocês, que ele é muito básico, eu acho que todo mundo consegue entender aí a ordenação, acho que não tem nenhuma dúvida, certo? Vamos então começar com o nosso primeiro algoritmo de ordenação. Os algoritmos de ordenação, vocês vão ver que eles geralmente chamam alguma coisa sort, que sort nada mais é do que ordenação em inglês. Então, vai estar lá, por exemplo,
bubble sort, quick sort, merge sort, assim por diante, porque são algoritmos de ordenação. Sort é a tradução de ordenação em inglês. O nosso primeiro algoritmo que a gente vai trabalhar vai ser o algoritmo chamado bubble sort, que é um dos algoritmos de ordenação mais simples que existem dentro da computação. Como que funciona esse camarada, esse bubble sort? Imagina a seguinte situação. Um algoritmo de ordenação ele tem que ser aplicado em cima de uma estrutura de dados. Essa é a primeira regra. Então a gente consegue aplicar o algoritmo de ordenação em cima de estruturas de dados sequenciais. Qual é a estrutura de dados sequencial mais simples que vocês já trabalharam aí? Lembra, na última aula a gente falou que é o vetor. Mas também a gente vai conseguir aplicar ela sobre uma lista. Qualquer estrutura de dados que tenha característica de ser sequencial, ou seja, ter um elemento e depois ter o próximo, a gente conseguir andar por ela de forma sequencial, é passível de ser implementado um algoritmo de ordenação, de ser executado dentro dele. Algoritmos, estruturas de dados que não têm essa característica de sequenciamento, não são possíveis de serem implementados, de serem executados de ordenação. Então, por exemplo, eu não consigo aplicar o bubble sort numa fila, eu não consigo aplicar o bubble sort numa pilha, mas eu consigo aplicar o bubble sort no vetor, eu consigo aplicar o bubble sort numa lista. E um algoritmo de ordenação, ele precisa basicamente de ter um critério bem definido, porque esse critério vai ser a forma de ordenar. Então, se eu estiver trabalhando lá com uma série de objetos, eu preciso definir qual que é o critério. Por exemplo, quando vocês pegam lá no iFood, vou pegar o exemplo do iFood que é mais fácil, um critério que pode ser utilizado para critério de ordenação é a quantidade de estrelas que o restaurante recebe. Então, eu posso ordenar do maior para o menor. Outro critério que eu posso utilizar é a distância. Outro critério que eu posso utilizar, ordem alfabética. Outro critério que eu posso utilizar, ordem numérica. E aí, nesses critérios, eu posso ordenar do maior para o menor ou do menor para o maior. Ou, se for em letras, do crescente para o decrescente, ou assim por diante. Então, a ordenação ela precisa ser aplicada acima de um critério. Esse critério, geralmente, é o que a gente define a comparação que a gente vai fazer entre os valores para poder determinar se um valor deve vir antes ou depois. Então, a maioria das funções de ordenação, elas basicamente vão funcionar a partir disso, de você ter uma função ou uma lógica de comparação entre que você consiga comparar dois elementos da sua coleção e a partir dessa comparação você determinar quem que deve vir primeiro e quem que deve vir depois. Uma ordenação é basicamente isso. E aí você faz a comparação e aí os algoritmos mudam por quê? Porque você faz a comparação com os elementos em ordem diversa e a partir disso você determina e organiza. O bubble sort, ele é um algoritmo de ordenação que ele é bem simples. Por quê? Porque ele vai comparar pares. Então ele vai comparar um elemento que está aqui com outro elemento que está logo do lado dele. E a partir dessa comparação de pares, ele vai verificar qual dos dois que deve vir primeiro ou que não deve vir primeiro de acordo com o critério e aí fazer a troca. Visualmente falando, é mais fácil da gente entender aqui, ó. Então imagina o seguinte, eu tenho um vetor, eu vou pegar o critério mais simples. É um vetor de números e eu quero ordenar esses números em ordem crescente. Acho que é um exemplo mais básico que a gente pode ter na ordenação. Então imagina aqui, eu tenho um vetor aqui de vários elementos. E aí eu posso vir aqui e colocar um número aqui, por exemplo, sei lá. Cadê meu mouse? Aqui. Nossa, eu tô perdendo o mouse. Aqui. Número 3. Aqui o número 1. Aqui o número 7. Número 5. Aqui tanto faz os números. Vou reduzir aqui só para ficar mais fácil a minha vida, porque comparar vários é difícil. É demorado. E desenhar no Paint aqui ainda é mais difícil. Então imagina o seguinte. Eu tô com esse meu vetor aqui. E eu falei, eu quero ordenar esses números em ordem crescente. Como que o bubble sort vai fazer? Ele vai comparar pares. Então eu vou pegar aqui, ó, esses dois elementos aqui, que é o 3 e o 1, e vou comparar ambos. E eu vou verificar. Esses elementos, eles estão na ordem correta, se eu quiser uma ordem crescente? Não. Se eles não estão em ordem correta, o que eu preciso fazer com esses elementos? Trocar eles de lugar. Então, a partir do momento que eu fiz isso aqui, eu troquei o meu vetor e agora o meu vetor é esse daqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o próximo par. Esse com esse. E aí eu vou comparar. Esses dois elementos, eles estão fora de ordem?
Não, eles já estão certos. Se eles estão certos, eu preciso fazer alguma coisa? Deixa quieto. Vou comparar esse com esse. 7 e o 5. Esses elementos estão fora de ordem? Sim, se eles estão fora de ordem, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de trocar eles de lugar. E aí eu vou comparar o 7 com o 8. Esses elementos estão fora de ordem? Não, então não preciso fazer nada. E eu encerrei. Nesse caso em específico, quando eu terminei essa execução, vocês podem ver que o meu algoritmo já está ordenado. O meu vetor já está ordenado. Mas nem sempre vai ser assim. Vamos pegar um outro caso. Vou pegar um outro vetor aqui. 4, 3, 2, 1. E aí eu vou começar a comparar. 4 e o 3, eles estão fora de lugar? Sim, eu vou fazer a troca. 4 e o 2 estão fora de lugar? Sim, vou fazer a troca. 4 e o 1 estão fora de lugar? Sim, vou fazer a troca. Terminei a execução e observa que o meu vetor ainda não foi organizado. Então, como que eu vou saber quando que vai ser organizado e quando que não vai ser organizado? A gente tem uma forma bem simples de analisar o bubble-sort, que é a seguinte: se vocês olharem esse vetor aqui, vocês vão ver que sempre que a gente tem um elemento, a gente vai empurrando ele, que ele é o último, ele vai sendo empurrado mais à direita. Então, na primeira vez que a gente termina a execução do bubble-sort, a gente tem a garantia que o último elemento já está ordenado. E aí, se a gente pegar aqui agora e executar de novo, eu vou dar aumentar isso aqui. Aí, agora eu consigo trabalhar aqui. Agora, imagine no seguinte cenário. Eu venho aqui e replico esse vetor aqui em cima. Se eu começar a fazer as comparações aqui de novo, 3 com o 2 vai precisar de trocar, certo? 3 com o 1 vai precisar de trocar. 3 com o 4 não vai precisar de trocar. Então, na segunda vez que eu executei essas comparações no meu bubble-sort, o que eu tenho? Que tanto o último quanto o penúltimo já estão resolvidos. E aí, o que eu vou fazer? Vou executar aqui de novo. 2 com 1 vai trocar. Aí, depois, o 2 com o 3 não vai. E o 3 com o 4 não vai. Nesse momento, a gente tem que o último, o penúltimo e o antepenúltimo já estão resolvidos. Por critério de exclusão, se o nosso vetor tem 4 elementos e eu já organizei os 3 últimos, esse camarada que sobrou, ele já tem de estar organizado entre si, então a gente consegue determinar dessa seguinte maneira. Então a gente sabe que, para que a gente garanta que o nosso vetor esteja ordenado, a gente precisa de executar ele a quantidade de vezes que a gente tem de tamanho dos elementos do meu vetor, menos 1. Então, se o meu vetor tem 4 elementos, eu vou ter de executar 4 menos 1, ou seja, 3 vezes a comparação completa. Se o meu vetor tivesse 10 elementos, 10 menos 1, 9 vezes e assim por diante. Então a lógica do bubble-sort é essa. Você compara os elementos que estão um do lado do outro, e aí se eles estiverem fora de ordem, você troca. Vai fazendo isso até o final, repete algumas vezes até que você consiga garantir que o seu vetor esteja ordenado. Perguntas. Execução do bubble-sort, visualmente falando, tranquilo? Sem erros? Vamos implementar? Vamos embora. Então abre aí o CodeBlocks. C++. Deixa eu ver se na última aula ele estava funcionando com algumas coisas. Deixa eu ver se o meu está funcionando. Que é o Casa de Ferreira, espeto de pau, né? O computador do professor não funciona. Olha lá, está funcionando agora. Não sei por que não. Tá bom. Então vamos começar fazendo a implementação dele, pensando o seguinte. O bubble-sort ele vai ser uma função. Então vou vir aqui e vou criar uma funçãozinha aqui chamada bubble-sort. E esse bubble-sort ele vai receber o nosso vetor, né? Então se a gente estiver trabalhando com o mesmo exemplo que eu fiz visualmente, vai ser um vetor de inteiros.
E aí no C e C++, a gente tem uma pequena desvantagem que a gente não consegue saber o tamanho do vetor a partir do cálculo dele. Então a gente vai receber aqui também como parâmetro da função o tamanho do vetor. Se você estivesse trabalhando com linguagem, eu sei que, por exemplo, o Java tem como vocês medirem o tamanho do vetor. Tem uma propriedade, eu acho que é a length, se eu não me engano, é a size. Então no Java você não precisaria disso aqui. Mas como a gente está trabalhando em C, a gente vai utilizar essa. Aí é benefício de algumas coisas e malefício em outras. Toda linguagem vai ter isso. O strlen é para string, né? Não é para vetor. Então, para vetor a gente não tem. Só se a gente utilizasse a estrutura de dados vector do C++. Aí a gente poderia utilizar. Mas eu acho que não é desnecessário. Então, nós vamos trabalhar aqui com vetor aqui. E lembrando, quando a gente recebe aqui o vetor, diferentemente de quando a gente recebe o número, a gente recebe aqui esse valor por referência. Ou seja, o que eu mudar aqui no vetor aqui dentro da minha função vai afetar o objeto que eu tiver passado aqui na minha main. Então, o que eu já mudar, por isso que eu não preciso de fazer a minha função retornar nem nada. Porque as mudanças que eu fizer nesse vetor já vão ser refletidas na mudança do vetor aqui que tiver na minha main. Eu vou começar aqui, vou criar o meu vetor aqui, que aí eu vou colocar esse exemplo aqui no 4, 3, 2, 1. E aí eu vou chamar minha função aqui eu vou criar uma função aqui também para imprimir, porque nós vamos precisar de usar ela várias vezes, e aí nós chamamos ela, porque ficar digitando código aí, replicando código não é bom. Eu vou criar aqui então uma funçãozinha só para imprimir aqui, que também vai receber a mesma coisa, e o n, e aí ela vai rodar só um for aqui. E vai imprimir o nosso elemento. E depois ela imprime um /n. Então aqui na minha main eu vou criar o meu vetor, vou mandar imprimir ele, de tamanho 4. Aí eu vou rodar o bubble sort, para mim ordenar ele, e depois eu vou mandar imprimir ele de novo. Tem como eu colocar isso em tela cheia, eu acho que é o F11, né? Não. Qual que é o botão que coloca em tela cheia? Full screen, cadê? Full screen, Shift F11. Aqui. Fica melhor para vocês verem assim, né? Quando vocês terminarem, eu vou só perguntar um negócio ali pro Wesley. Na hora que rodar aqui é para imprimir o vetor 2 vezes. E como a ordenação ainda não foi implementada, é para imprimir as 2 vezes de forma igual. É alguma coisa naquele sentido ali. Para imprimir o vetor 2 vezes iguais. Eu criei ele só uma vez. E chamei ele só uma vez também. De todo mundo rodou e imprimiu o vetor aí bonitinho? Ou tem alguém ainda digitando aí? Tá, beleza, vamos esperar então. Quem que não imprimiu? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Você chamou 2 vezes o imprimir vetor? Hã? Não, aonde? No segundo. Não, é que foi um. A sujeira.
limpa de um lado e suja do outro. Beleza. Olha o projeto. Não, da frente. É porque tá acontecendo, ué. Mas como é que eu vou fazer isso? Você tem que saber como CPP. Fala aí, vocês. Você fez um Onde CPP? É uma variável do tipo booleana. CPP. CPP. Porque vamos fazer um while enquanto tiver desordenado. Sempre que isso aqui for falso, vai repetir. Ordenado falso. Agora ele tá dando. Então aqui, ó. Se você chegar aqui para a leitura, ele vai parar. Ele não vai repetir o espaço, entendeu? Não, eu faço fora em cada posição do vetor, vendo se a posição anterior é maior que a posição seguinte. É porque falta um ar. Se por exemplo, isso aqui for fácil, esse aqui tá maior. E o extremo. Aí eu vou salvar uma variável de fora. É um ar. Aí nesse E vou depois do E. invertendo. Você rodou nessa? Beleza. É, tem lá gente muito espaço, né? Porque chega ali, depois do percenteiro, Depois eu espaço. Linha 8, o cobrador do anterior. Tira esse parênteses, não, tira esse Eu parênteses. vou pegar o sobrevivente temporário. E eu vou fazer o ordenador. O sistema saber que tem que Tira a vaga do glossário, só lá tem verdadeiro no começo. Só parênteses. Só se ele entrar aqui que ele. Tem outro parênteses ainda, daí ele tá aqui. Se isso aqui for verdadeiro, ele para. Eu coloquei esse negócio aqui para inverter. Igual na aula do vestibular, sabe? Isso aqui quer dizer que eu quero o inverso disso aqui. Não, mano, eu acho que agora é pra isso também. Se eu não botar isso, se você for É, não, de força não pode ver, né? isso, eu vou repetir enquanto eu Aí eu usei booleano para mais fácil, normal. Gente, quantos anos deu pra mim? Isso aqui eu vou fazer. Beleza, aí agora se você tirar uma boa sorte aqui, ó. Linha 13 a 15, que você não criou. Aqui, ó, tá vendo? Você não criou ele. Você criar ele. Vai me seguir essa aqui, ó. Essa não, quer dizer, quando você precisa, você não tem cara. Você não tem duas variáveis booleanas. Você joga em índice. Sim, você dá pra fazer. Isso aqui eu aprendi. É isso, tem um lado. Só sei que não tem variável. Lembra que eu Portugal tinha. Ainda ficava inteiro e coloca zero para baixo. Deu um erro embaixo. Lembra? É o índice, o escondido. Tá olhando, não, você não precisa fazer a condição aqui dentro. Tipo assim, se aí você já faz parede. Aqui vai pegar. Nossa, tira essa Você não precisa ficar fazendo vetor de variável, não precisa fazer Exatamente. senão eu teria que fazer assim. Se você rodar ordenando, vai repetir enquanto eu ordenando foi igual a zero, por exemplo, entendeu? Eu não preciso fazer isso. Aí é para imprimir. Aí é para imprimir duas vezes. Mas isso aí, Mais ou menos. eu não tinha explicado, mas uma vez eu sei como é que vai entender. Deu certo primeiro duas vezes? Fechou? Como é que eu faço isso? Um inverso não tem ver com Ah, mas não é. O deles tem STD na cada dos informações. Isso, Mas um aí forma ao invés de correndo, colocar né? parênteses aí é STD.
espaço. Não, tira esse parênteses. Eu coloquei com Espaço, esse ST. Porque eu preciso pegar o valor anterior primeiro, o valor do segundo, entendeu? Bubble sort, será que você escreveu certo lá? Não, a imprimir o vetor vai estar. Essa coisa vetor, tá indo. Vetor. Lá de duas já, você escreve a função e na íntegra, ele já pega os negócios que ficam dentro, sabe? Ele já aparece, se você tiver usando o mesmo aqui, tipo assim, o método aqui, se você colocou um int v e um int n, se na outra função você for chamar esse vetor, tiver uma variável int v e uma int n, ele já vem automaticamente se você for usando o mesmo nome, sabe? Mais prático. É isso que você já está falando. Acho que você perdeu um pouco. Eu lembro de uns vídeos ensinando, Mas é aí eu estava lendo. Todo mundo deu certo aí, né? Beleza. Vamos fazer então a implementação do Bubble Sort agora. Como que vai funcionar? Ó, imagina aqui, eu vou começar meu quadro negrito de novo. Imagina que eu tenho aqui esse meu vetor. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero comparar esse par com esse. Então eu vou comparar esse camarada com esse aqui. E aí se eles tiverem de fora do meu critério, eu vou trocar. Depois eu vou comparar esse par com esse. E aí depois eu vou comparar esse par com esse. Quantas as comparações que a gente fez? 3. Se nós tivéssemos um vetor de 5 posições, tivesse mais um aqui, nós íamos ter mais uma comparação. Então nós teríamos 4 comparações. Então a quantidade de comparações que eu faço é sempre o tamanho do vetor menos 1. Então essa é a quantidade de comparações que eu vou fazer. Então eu vou vir aqui e lembra, além disso, depois que eu faço as comparações, quantas vezes eu vou ter de executar esse ciclo aqui por completo? Também n menos 1. Então nós vamos ter dois fors aninhados, cada um limitando a n menos 1. Nós vamos fazer 2 fors. Então esse é o primeiro for e o segundo for. Lembrando, obviamente, se vão ser 2 fors, a gente vai ter de utilizar 2 variáveis de controles diferentes. Uma vai ser o i, que esse aqui, o i, vai ser o número de vezes a repetir, e o j vai ser o número de comparações. Então quer dizer que eu vou comparar n menos 1 vezes, mas eu vou comparar isso n menos 1 vezes. Então seria como se fosse, eu vou fazer, se eu pensasse no 4, eu vou fazer 3 comparações, aí eu vou repetir 3 comparações, eu vou repetir 3 comparações, vou repetir isso por 3 vezes. E aí aqui o que eu vou fazer? Imagina que esse aqui é meu j, vou desfazendo aqui. Então imagina que aqui eu estou com o meu j aqui, ó. Esse aqui é meu j. O que eu vou fazer? Eu vou sempre comparar o cara que está na posição j, que é esse camarada aqui, com o cara da posição na frente dele. Quem que é a posição na frente dele? J mais 1. Justamente. Então eu sempre vou comparar a posição j com a posição j mais 1. E aí, se as duas estiverem fora do meu critério, o que eu vou fazer com essas duas posições? Vou trocar. Então, eu vou ver aqui, ó. Se o vetor na posição j for maior do que o vetor na posição j mais 1, quer dizer que elas estão fora de lugar, certo? Porque se eu quero em ordem crescente, o cara que está à esquerda tem que ser sempre menor ou igual ao cara que está à direita. E aí, se elas estiverem fora de lugar, eu vou fazer a troca. E aí eu vou trocar com o j, a posição j com a posição j mais 1. E aí essa função de troca aqui que nós vamos criar agora.
Por último, como que vai funcionar essa função de troca? Vou voltar aqui para o meu pente, depois eu deixo para vocês digitarem aí. Como que vai funcionar essa função de troca? Imagina nesse caso aqui, que eu quero trocar a posição 4 e a posição 3 do meu vetor. Se eu vier aqui e colocar o 4 aqui em cima direto, o que vai acontecer com o meu 3? Perdi. Se eu fizer o contrário, colocar o 3 aqui em cima direto no 4, perdeu também. Então o que eu tenho de fazer? Eu tenho de criar um espaço adicional, uma variável temporária, e aí eu vou jogar um deles aqui para dentro, tanto faz. Então, por exemplo, eu vou jogar o 4 aqui. Joguei o 4 aqui, eu posso vir aqui e substituir o 3 para cá. Perdi o 4, mas o 4 está onde? Na minha variável temporária. Aí eu jogo ela aqui de volta. Dessa forma a gente faz a troca sem perder um valor. Então a função de troca basicamente faz isso. Quando não tinha essas questões de afastamento, eu gostava de botar duas cadeiras aqui em cima e mostrar. Se um sentasse no colo do outro. Eu acho que você lembrou, você fez essa função comigo uma vez. Eu não. Tinha uns caras que eu chamava ali na frente, eu acho que da sua turma eu já chamei. Botava duas cadeiras ali, botava um para trocar com o outro e não funcionava. Então aqui, ó, eu vou ter as posições A e posições B que eu vou trocar. O que eu vou fazer? Vou criar uma variável temporária que vai receber o vetor na posição A. Depois o vetor na posição A vai receber o vetor na posição B. E por último, o vetor na posição B recebe o temporário. Pronto, a gente fez a troca da nossa variável. Prestem bastante atenção na digitação, que a gente tem o i, ele só controla o número de vezes a repetir, mas ele não é usado em lugar nenhum mais. O restante é tudo baseado no j, que é o par que é a posição, e o par logo à frente, que é o j mais 1, que é quem eu estou analisando. Não, não tem problema, porque você restringe, né? Você, no caso, você só tem que tomar cuidado se você colocar menos i na primeira posição, você está fazendo uma comparação a mais. Então, você tem que fazer i mais 1, tá? Pra você fazer essa restrição que você está querendo. Porque se você comparar j menos i, o que é a primeira posição do i? 0, certo? Você colocou isso aqui, não foi? Quanto que é no primeiro loop aqui, no primeiro for, quanto que o i está valendo? Então, quanto que é n menos i? N vale 4. 4 menos 0. Então, observa o que vai acontecer se eu pegar essa comparação. J valendo 0, J valendo 1, J valendo 2. E no seu caso, você concorda comigo que você vai até o J valendo 3, não vai? Se eu fizer aqui n menos i, que é 4 menos 0, ou seja, ele vai até onde? Até 4. Aí o que você está fazendo? Você está comparando essa posição com a posição da frente. A posição da frente existe? Não existe. Então, se você quer fazer você pode fazer essa otimização, inclusive é um tópico que depois a gente vai utilizar. Mas para você fazer essa otimização, você tem que fazer isso aqui, ó. E mais 1. Para você garantir que você não faça essa primeira comparação. Mas esquece isso aqui que eu estou falando, pessoal, que depois nós vamos fazer essa otimização. Vocês aí, vocês deixam quieto. Tem gente que tá passando o carro na frente do burro. Não. Hoje Diga! isso aí eu fazia com dual. Essa função aqui dá para você fazer duas otimizações nela. Uma é essa, limitando o segundo for, e outra otimização dá para você fazer com dual, mas também dá para você usar o for. Não precisa ser exatamente com o dual, não. Você cria uma flag, mostrou, né? Você cria uma flag mostrando se houve troca ou não. Aí você pode fazer, você não precisa fazer com dual, porque você pode fazer aqui também, tá? Você pode colocar alguma coisa assim. Pode, você adiciona condicional. Mas dá para fazer com dual também. São duas otimizações que dá para fazer no Google Sort, que nós vamos fazer depois. Mas esse aqui é o básico. Pessoal, terminando aqui, na hora que eu rodar,
Esse negócio tem que ficar ordenado. Vamos ver. Então ele imprimiu o vetor original e depois o vetor ordenado aí pra gente. Faltando só ordenar? Tá faltando só ordenar. Só ordenar? Travou aqui, na verdade. Deixa eu ver só aqui. É porque se você observar no meu for, Essa função, como é vetor, eu já declaro ele aqui dentro. Então não precisa. Quando for assim, não precisa dar um retorno dele mesmo. Ah, entendi. Não. Agora faz sentido. Eu vi que você centrou isso. Se o seu está travando, deve ser que estava dando algum loop infinito. Achei, não sei. É porque ele falei para você, ó, no seu segundo for, quem que você está implementando? O segundo for é J. Deixa eu dar agora. Provavelmente vai dar certo. Aí. Falta um inimigo aí, né? Agora eu vou testar o nosso. Beleza. Coisinha, outra já Uma outra função por fora. Pode aí, vamos ver. Cadê? não tá ordenando. Eu criei dois. Desce aí, desce um pouquinho. Você chamou o professor? Eu Chamou. criei um usando fora, que ele usou. É porque aqui, ó. Olha no seu fora, seu segundo fora, você está comparando aí, ó. Tá ali no meu linha 21. Você está comparando, ó. J igual a 0, J menor do que Tá chamando um, beleza? N menos 1. Você colocou o J menos Eu 1. vou criar um vetor aqui, entendeu? Eu vou criar um vetor 1 e um vetor 2. Estou fazendo Isso aqui exemplo. eu sabia. Interessante. Beleza? Foi ele que você fez um VT. Deu certo? Deu certo aí, pessoal? Deu? Certo aí, Pedro? Não vou colocar. Você já tinha feito lá, né, Pedro? Vamos mostrar aqui perto, não. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok. Agora pergunta. Se eu quisesse, ao invés de ordenar em ordem crescente, eu ordenar em ordem decrescente, o que eu tinha de mudar? Só colocar mais ali. Só que. Porque esse aqui, lembra de eu falar para vocês? A ordenação ela é baseada em comparação e critério. Qual que é o critério que eu utilizo para comparar aqui? O da esquerda tem de ser menor ou igual ao da direita, porque se ele for maior, ele está fora de ordem. Se eu quisesse fazer o contrário, aí eu teria de fazer o quê? Com que o da esquerda sempre fosse maior ou igual ao da direita. Então, para me comparar, para ver se eu tenho de trocar, eu teria de comparar assim. Menor do que o valor. Dessa forma, eu faria ele de ordenação decrescente. Nesse exemplo do vetor, como o inicial dele já é a ordenação decrescente, ele ficaria idêntico, não mudaria nada. Mas a gente poderia, por exemplo, testar um outro vetor aqui. Poderia colocar qualquer coisa aqui, sei lá, 1, 5, 3, 2. E aí eu poderia rodar ele aqui. E aí, como eu fiz a comparação do mais, observa, do maior, ele faz a ordenação em ordem decrescente. Tranquilo? Depois esse programa aqui você fazer mais de 4 também. Sim, nós vamos fazer ele agora, mas eu estou só mostrando aí para vocês. Nós vamos fazer esse aqui ser lido agora. Vamos fazer a leitura desse vetor. Só que confirma aí a ordenação decrescente, que todo mundo também deu certo, né? Beleza. Então vamos fazer esse vetor aqui, ele ser dinâmico, ao invés de ser fixo, igual a gente está colocando aqui. Então aqui dentro do meu for, eu vou criar uma variável n, que vai ser lida, que vai indicar o tamanho do meu vetor. E aí depois eu vou rodar vou criar esse vetor aqui de tamanho n, e aí eu vou rodar um for lendo o meu vetor. E aí na hora que eu for chamar aqui na 36, 37, 38, que é para imprimir, ao invés de chamar com tamanho 4, eu vou chamar com tamanho n, que é o tamanho que eu li, que é o tamanho do nosso vetor. Basicamente dessa forma, aí o nosso algoritmo ele fica dinâmico
você digita quantos elementos você quer e depois digita os elementos e ele vai ordenar da maneira que você quiser. No caso, ele está aqui, desse jeito aqui, ele está ordenando em ordem decrescente. Oi? Funciona, se você quiser, você pode utilizar o malloc também. Não tem problema não. A vantagem é que ao invés de você precisar de usar o malloc, você consegue no C++ fazer isso aqui, a declaração da variável com o tamanho dinâmico de acordo com a leitura. Então, teoricamente, você não precisa usar o malloc. Porque se você ler, por exemplo, aqui 10, eu vou criar um vetor de tamanho 10. Se você ler 50, eu vou criar um vetor de tamanho 50. O malloc não era para isso que você queria? Dessa forma aqui, ele já funciona da mesma maneira que você quer. Que é declarando o vetor depois que você já tem o tamanho da variável digitada. Depois que você já sabe o valor da variável. Não dá problema não. Então, por exemplo, se você ler 100 aqui, na hora que ele declarar esse vetor vai ser de tamanho 100. Se você ler 1000, vai ser de tamanho 1000. Se você ler 1, vai ser de tamanho 1 e assim por diante. Aí, teoricamente, você não precisa usar o malloc. Na hora que rodar é para fazer alguma coisa parecida com essa aqui, ó. Eu vou rodar. Aí eu vou digitar primeiro o tamanho do meu vetor, que vai ter. Então, por exemplo, eu vou digitar lá que eu quero um vetor de 10 posições. Aí eu vou digitar as 10 posições. Pode ser com Enter também, tanto faz. Posso dar o espaço e posso dar o Enter. Aí eu digito as 10 posições, aí ele vai imprimir o vetor e depois ele vai imprimir o vetor, no caso, como a gente está ordenando, em ordem decrescente. Aí, se eu vou voltar aqui para a ordem crescente. Deixa eu só fazer aqui que eu olho aí com vocês aí. Deixa eu só rodar mais um aqui. Aí eu vou pôr 5, aí quem perguntou, não sei quem foi, se era com espaço, eu posso colocar assim também, tá? E dando Enter. E aí ele vai imprimir o vetor original e mais o vetor ordenado também. A gente vai executar alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver aí com vocês se está dando problema. Mas não está aparecendo todos os números, não. O meu está assumindo 4 números. Você digitou um número porque você não pode passar o quadro, igual você passar o N. Ele explicou isso na última aula, porque eu usava diferente, sabe? Ele falou assim pra mim que o que muda do C pro C++ é porque o C++ tem mais coisa. Tem o que tem C e tem a mais. Você faz as expressões, lá no imprimir vetor, você coloca no espaço lá. Eu vou copiar isso aqui. Não, mas você tem que digitar o tamanho do vetor primeiro, né? Eu achei que ia faltando é isso, né? Não? Porque tá vendo? Tem primeiro tem o tamanho do vetor. Então digita lá, volta lá. Roda aí de novo, você vê. Aí primeiro você digita o tamanho do vetor, por exemplo, então 5. Aí você agora você digita 5 números aí. Não, é só 5, né? Se você digitar o vetor vai ter 5 aí.
É porque o primeiro número é o tamanho do vetor. Então, se você está colocando 1, quer dizer que seu vetor ia ter só o tamanho de 1. E aí, o que você digitava depois dali pra frente, eu jogava tudo no lixo. Ah, é, você queria pôr um digite aqui. Aí eu não tenho essas frulas, não. Gosto dessa bugada direto, né? É maratona. Eu sou filho da maratona, então pra mim esse negócio eu aprendi. Você contou das aventuras das maratonas suas? É. Agora eu tenho mais tempo pra isso, não. Agora, essa coordenação não dá pra brincar, mas a Cíntia que tá tomando conta, quem gostar de maratona. A Cíntia tá fazendo agora, que tá organizando. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Sem dúvidas? Fluindo? Então tá bom, então. Agora vamos fazer assim, ó. Eu não vou passar mais de um algoritmo por dia, porque eu acho que fica bem pesado. Eu podia até começar o select agora, mas eu vou encerrar por aqui. E amanhã nós já começamos o select. Nós vamos fazendo um algoritmo aí por dia nos próximos aí 5 dias. Vamos entrar um algoritmo por dia. Hã? Nós vamos bem devagar. Eu sei que tem muita gente aí que, por causa desse negócio de ter ficado à distância, vai ter muita dúvida e tal. Então vocês podem ver que eu estou indo bem devagar, ajudando vocês aí, que eu acho que é assim que vai fluir melhor. Aí nós vamos fazer um algoritmo por dia, para não ficar muito pesado também. E depois nós vamos continuando aí então. Beleza? Dúvidas, se for boa sorte, tranquilo? Podemos encerrar. Vou fechar aqui e vou só fazer uma chamada.